A Red Bull acaba de oficializar a saída de Christian Horner da direção da equipe, e essa informação está provocando um verdadeiro abalo sísmico no mundo da Fórmula 1. Será que finalmente a tolerância chegou ao limite? Ou será que essa alteração pode gerar uma reação em cadeia que vai transformar completamente o panorama da categoria pelos próximos anos? Porque, pode ter certeza, essa situação possui muito mais complexidade do que parece à primeira vista. Vamos partir do fundamental. Christian Horner não comanda mais a Red Bull Racing. O comunicado oficial foi divulgado na quarta-feira, informando que Laurent Mekies, que anteriormente dirigia a Racing Bulls, assumiu de imediato as funções de chefe de equipe e diretor executivo. Mas aqui reside o aspecto essencial que muitas pessoas não estão compreendendo. Essa alteração não surgiu repentinamente. Na realidade, ela vinha sendo gestada há bastante tempo. E Johnny Herbert, ex-piloto e atualmente comentarista, já havia alertado que a Red Bull está se direcionando para um momento realmente complicado. Conforme Herbert, essa saída não deveria causar espanto em ninguém. Ele recordou que quando os primeiros boatos começaram a se espalhar, a Ford Motor Company ficou bastante descontente com as especulações que circulavam naquela época. Horner conseguiu permanecer na posição por um período considerável, mas era algo que simplesmente não ia sumir. E quando um problema dessa natureza não desaparece, nunca é positivo ter essa pressão constante pairando sobre os ombros. Mas aqui a situação se torna fascinante. Será que Max Verstappen influenciou essa decisão? Porque, vamos ser realistas, Jos Verstappen, pai do tetracampeão, foi bastante expressivo sobre não desejar Christian Horner próximo. E agora, com Toto Wolff confirmando que está em negociações com Max para 2026, os elementos começam a se conectar de uma maneira preocupante para a Red Bull. A circunstância se complica ainda mais quando você examina o quadro completo. Nos últimos 2 anos, a Red Bull perdeu personalidades essenciais. Adrian Newey, o mestre da aerodinâmica, Jonathan Whitley, diretor esportivo, e agora Christian Horner. Herbert foi categórico. A equipe está numa situação muito delicada porque, como qualquer elemento na Fórmula 1, você necessita ter os componentes adequados, incluindo pessoas capacitadas e liderança definida, e tudo isso foi sendo gradualmente desgastado. E a questão não termina aí. O desempenho nas pistas também não está contribuindo positivamente. No decorrer da temporada, a Red Bull ocupa a 4ª colocação no campeonato de construtores, nada menos que 288 pontos atrás da McLaren, que comanda a disputa. Para uma equipe que dominava totalmente a categoria há pouco tempo, isso representa um declínio notável. Lembra quando a Red Bull conquistava corrida após corrida? Parece que foi há pouco, mas na verdade já faz mais de um ano que eles não conseguem sustentar aquela consistência devastadora. Herbert também abordou um aspecto delicado. Max Verstappen provavelmente não está satisfeito. E como ele próprio mencionou, Jos definitivamente não está contente. Mas o Max também não deve estar. Porque Max é alguém que deseja estar sempre disputando por vitórias e campeonatos, e essa capacidade foi sendo gradualmente perdida durante o último ano e meio. Um piloto do nível dele não aceita permanecer em 4º lugar no campeonato de construtores sem reagir. O que mais impressiona é como essa situação pode acelerar a transferência de Verstappen para a Mercedes. Wolff já reconheceu publicamente que está dialogando com o holandês, o que deixa os contratos de George Russell e Andrea Kimi Antonelli para 2026 completamente indefinidos. Anteriormente, Wolff havia declarado que considerava pequena a probabilidade de Verstappen se unir à equipe de Brackley para 2026, mas não eliminou totalmente essa possibilidade para o futuro. E com toda essa confusão na Red Bull, as possibilidades só se ampliaram. Agora, vamos examinar o que isso verdadeiramente representa para o futuro da Fórmula 1. A Red Bull construiu sua era de supremacia baseada numa combinação ideal: o talento extraordinário de Verstappen,
a genialidade técnica de Adrian Newey, a liderança estratégica de Christian Horner e a competência operacional de Jonathan Whitley. Eliminar essas peças uma após a outra é como desmontar uma máquina de precisão. É como se você pegasse um Fórmula 1 vencedor e começasse a remover componentes importantes. Primeiro o motor, depois o chassi, depois as rodas. O que resta ao final? Laurent Mekies, que agora assume o controle, possui experiência relevante, tendo atuado na Ferrari como diretor esportivo antes de seguir para a Racing Bulls. Mas assumir uma equipe em crise, com o principal piloto possivelmente de partida e com a competição cada vez mais intensa, é um desafio enorme. A pergunta que permanece é: será que a Red Bull consegue se transformar rapidamente o suficiente para manter Verstappen e retornar à disputa pelos títulos? Ou será que o prejuízo já foi causado e agora é apenas questão de tempo até tudo ruir? Por outro lado, se Max realmente for para a Mercedes, isso criaria uma das duplas mais fascinantes da história recente da Fórmula 1. Russell tem se demonstrado um piloto extremamente hábil e constante, e a combinação dele com Verstappen poderia ser espetacular. Mas isso também significaria que a Red Bull perderia não apenas seu maior diferencial, mas também o rosto da marca nos últimos anos. Imagina a Mercedes com Lewis Hamilton partindo e Max Verstappen chegando. Seria uma transição geracional épica. O momento dessa mudança também é significativo. Estamos no meio de uma temporada onde a Red Bull claramente não é mais a força dominante que era. McLaren, Ferrari e Mercedes estão todas competindo por vitórias regularmente, e a Red Bull está tentando acompanhar. Fazer uma alteração de liderança agora pode ser tanto uma tentativa desesperada de reverter a situação, quanto uma admissão de que a estratégia atual não estava funcionando. E isso levanta outra questão. Será que não é tarde demais? Existe também a questão dos regulamentos futuros. A Fórmula 1 passa por mudanças técnicas constantes, e ter a liderança e a experiência certas nesses momentos de transição é fundamental. Perder alguém como Horner, que conduziu a equipe através de múltiplas eras regulamentares, pode ser especialmente prejudicial nesse contexto. Ele conhecia os meandros da política da Fórmula 1 como poucos, e essa experiência institucional é impossível de substituir da noite para o dia. Mas talvez o mais preocupante para a Red Bull seja a percepção externa. A Fórmula 1 é tanto sobre performance quanto sobre imagem, e uma série de saídas de alto nível pode sinalizar instabilidade para patrocinadores, parceiros e até mesmo para outros talentos que a equipe possa querer contratar no futuro. Quem vai querer trabalhar numa equipe que parece estar em declínio? E mais importante ainda, como isso afeta o valor comercial da marca Red Bull no automobilismo? A realidade é que estamos presenciando potencialmente o fim de uma era na Fórmula 1. A Red Bull dos últimos anos, que dominou a categoria de forma quase absoluta, pode estar chegando ao fim. E se Verstappen realmente sair, isso não seria apenas uma mudança de piloto, seria o fim definitivo de um ciclo. Seria como o fim dos tempos dourados da Ferrari com Michael Schumacher ou da McLaren com Ayrton Senna. História pura sendo escrita bem na nossa frente. O que você acha? Será que a Red Bull consegue se recuperar dessa turbulência toda? Ou estamos vendo o início de um novo capítulo na Fórmula 1, onde outras equipes vão dominar enquanto a Red Bull tenta se reconstruir? E mais importante, você acha que Max Verstappen deveria mesmo sair da Red Bull agora? Ou deveria ficar e tentar ajudar a equipe a voltar ao topo? Deixa sua opinião nos comentários, porque essa discussão está longe de acabar. E clica no vídeo que está aparecendo na sua tela, porque lá eu te conto como essa possível ida do Verstappen para a Mercedes pode criar a maior rivalidade interna que a Fórmula 1 já viu nos últimos anos.